Olá, turminha do sexto ano, tudo bom? Bom, essa semana eu tô aqui pra gente fazer a correção do capítulo 20 e pra tratar dos próximos capítulos. Mas antes, eu preciso falar com vocês sobre o projeto Caldas de Bem com a Vida. Quem ainda não sabe o que é o projeto, assiste o vídeo do professor Ronaldo lá no canal do Colégio Caldas e depois volta aqui. Bom, o projeto Caldas de Bem com a Vida é um projeto para a gente refletir, como nós estamos lidando com o distanciamento social, com essa questão da pandemia, enfim. E dentro dessa proposta, coube ao Ensino Fundamental 2 falar de uma nova postura e atitude, tanto pessoal quanto coletiva, em todos os aspectos da vida, não só durante a pandemia, durante o isolamento, mas também após o isolamento social. Sabendo disso, nós do sexto ano nos enquadramos no subtema alimentação. Sendo assim, vocês vão pesquisar tudo sobre alimentação na pandemia, na quarentena, e assim criar um meme ou ainda uma tirinha, que é aquela história em quadrinhos, só que bem curtinha, que retrate com bom humor, que é uma característica desses dois gêneros textuais, o meme e a tirinha, a questão das mudanças ocorridas na alimentação durante esse período. E aí vocês podem falar do aumento do serviço de deliveries, dos horários desregulados das refeições, do aumento da obesidade e muitas outras temáticas, que estão presentes nesse tema alimentação. Bom, o que eu vou querer que vocês me entreguem, que vocês entreguem ao colégio para que eu possa corrigir. A pesquisa escrita, então vocês vão fazer essa pesquisa sobre alimentação na pandemia mesmo, vocês podem pesquisar na internet, mas também podem fazer uma pesquisa de campo, com entrevista com pessoas da casa de vocês, com parentes, com amigos, através do WhatsApp. Então vocês vão me entregar essa pesquisa mesmo, escrita numa folha de papel A4, com o nome e turma de vocês, e também vão me entregar essa tirinha ou esse meme, numa folha A4. E isso não precisa ser desenhado, gente? Vocês podem fazer em programas de computador. Se vocês quiserem gravar vídeo, e colocar um videozinho animado com isso, também pode fazer. Isso aí fica a critério de vocês. Mas eu preciso da tirinha ou do meme entregue e também preciso da pesquisa escrita entregue. Tendo dito isso, agora eu vou querer que vocês abram o livro de vocês na página 420 para a gente iniciar a correção. Questão de número 1. Como diário, o texto deixa bem demarcada a época em que foi escrito. Quando isso ocorreu? Bom, isso ocorreu no ano de 1992, quando se deu o cerco de Sarajevo. E a gente sabe que é um diário, porque ele registra cada relato da seguinte forma: segunda-feira, 29 de não sei o que de 1992. Quinta-feira, 19 de novembro de 92. Então, vocês conseguem ver a data, por isso aí. 2. Quem escreve o diário e que idade essa pessoa tinha ao escrever esse relato? Bom, quem escreve esse diário é a Zatla, que é uma menina de 11 anos de idade. 3. É comum que alguns escritores de diários inventem um apelido, um nome para personificar o diário com quem conversam diariamente. A. Que nome esse diário recebe? O nome que ela dá a esse diário é Mimi. B. Qual é a importância de atribuir um nome a um diário? Bom, o diário, é onde você vai registrar todas as suas memórias, todas as suas lembranças, o seu dia a dia. Logo, se você der um nome, se você atribuir um nome a esse diário, a sua relação com ele vai se tornar ainda mais íntima e pessoal. Número 4. Nas primeiras frases do primeiro relato, usaram-se letras maiúsculas e muitas exclamações. Que efeito esse recurso de estilo gerou no texto? Bom, esse recurso aqui no texto, ele revela todo o desespero da autora. É como se ela gritasse socorro. 5. Em seu relato, a menina fala das transformações que aconteceram em sua vida. Letra A. Que evento provocou essas transformações? Óbvio aqui, que foi a guerra que eclodiu no país dela. B. Como
se caracteriza a sua vida antes e depois desse evento, da guerra. Bom, antes a menina ia à escola, né, brincava, tinha amigos, contato com a natureza e também alimentação variada e em abundância, né, em grande quantidade. Depois, ela se tornou uma criança que não brincava mais, que ficou sem amigos, sem a presença do sol, dos pássaros, da natureza, sem frutas, sem chocolate e somente com um pouco de leite em pó, né? C, quem ela responsabiliza por essa situação? Bom, a Zatla, né, ela afirma que foi a política que criou essa nova situação para ela. Bom, o super desafio, né, é para vocês pesquisarem alguns diários, né, que já foram escritos, que já foram publicados. Então, o nosso primeiro título aqui do super desafio é Diário de uma Garota Nada Popular. O segundo se chama Um Ano na Vida de um Gênio. E o terceiro é o mais famoso, né, Diário de um Banana. Questão de número 6. Zatla não escreveu um diário qualquer. Seu texto é bem escrito e possui uma linguagem poética, que impressiona principalmente se considerarmos tratar-se de uma menina de apenas 11 anos. Explique por que são poéticas as seguintes frases do seu diário. Aí a gente tem, né, a frase 1 e a frase 2 para vocês explicarem. Bom, a poesia da escrita da Zatla, né, ela tá muito ligada ao uso de figuras de linguagem, dado que ela brinca, né, muitas vezes com as definições. Então, na primeira frase, né, ela trata a cidade que se encontra num estado deplorável como se fosse uma pessoa que chora, que espera um socorro que não vem, né, e isso acaba tocando a gente, esse jogo de palavras, essa metáfora. E na segunda, né, essa repetição de estou triste, estou com vontade de chorar, estou chorando, que é uma repetição gradativa, né? Começa com o menos e vai até o mais, acentua esse sentimento de tristeza da Zatla, da autora. 7. Uma das maneiras de demarcar um ritmo poético no texto que se escreve é a repetição das palavras. Copie do diário 3 exemplos de repetição. Bom, aqui as possibilidades de respostas para vocês são várias, né? Porque o texto está repleto disso, de repetição de palavras desse tipo. Mas eu selecionei, né, um trechinho em específico, que diz assim: não aguento mais tiros de canhão, não aguento mais granadas caindo, nem mortos, nem desespero, nem fome, nem infelicidade, nem medo. Então, só nesse trecho aqui, né, a gente já tem uma série de repetições. E o livro pede 3. Questão de número 8. Para Zatla, ser bom ou ser mal depende da própria pessoa e não do povo a que ela pertence. Pinte no texto o parágrafo em que a Zatla desenvolve esse raciocínio. Então, aqui, né, a gente está falando do penúltimo parágrafo desse texto. Vocês podem colorir esse penúltimo parágrafo, então. 9. Em seu diário, Zatla sugere que os pequenos talvez sejam melhores de fazer política do que os grandes. A. Você concorda com a autora? Justifique. Essa aqui eu não vou corrigir, tá, gente? Porque é uma resposta pessoal. B. Assista a alguns vídeos em que crianças fazem discursos em cerimônias políticas e depois responda por quais direitos essas crianças lutam. Então, a gente tem aí, né, 3 vídeos e 3 crianças. A primeira está lutando pelo meio ambiente, pela preservação de recursos do meio ambiente. A segunda luta pela educação gratuita e obrigatória para todas as crianças do mundo. E a terceira luta em favor dos refugiados do mundo inteiro. 10. O diário é um texto íntimo, portanto, pessoal. Porque o diário de Zatla teria sido publicado e a quem interessa ler um texto como esse? Bom, sem dúvida, né, as experiências e o relato da Zatla, né, é muito emocionante. Talvez por isso, né, e pelas experiências que essa criança passou e relata no diário, né, ele tenha sido publicado. E como a Zatla é uma menina, né, era uma criança, esse relato dela, né, esse diário dela, que conta a história dela em meio à guerra, pode interessar a outras crianças,
e também a educadores, a políticos, a ativistas e a qualquer outro leitor, né, que sinta empatia por isso, né, pela história dessa criança. Depois a gente tem a questão de número 11, né, que pede para vocês lerem o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí, né, pelo que você leu, a letra A pergunta para que serve o preâmbulo de uma lei. Bom, o preâmbulo, né, como a gente viu lendo esse preâmbulo aqui da Declaração dos Direitos Humanos, é uma introdução. Portanto, é aquilo que se declara antes da lei propriamente dita, né, ser apresentada ali. Então, essa introdução, né, costuma relatar, costuma falar em que contexto essa lei foi pensada e foi gerada. B, para elencar os direitos humanos, o documento faz 7 considerações importantes. Ligue para indicar o que se declara em cada parágrafo. Então, a gente vai começar com a coluna da direita, que é a que tem os direitos, e aí eu vou falar a ordem de cada uma, tá? De cima até embaixo, do primeiro até o último. Então, a primeira lá, né, vocês vão ligar a sexto. A segunda, vocês vão ligar a quarto. A terceira, a primeiro. A quarta afirmação ou direito, vocês vão ligar a terceira, ou melhor, ao terceiro. A quinta, que fala da rejeição, vocês vão ligar ao segundo parágrafo. A que fala da união dos países, vocês vão ligar ao 8º parágrafo. E a última, que é a união pela melhoria, tem que ser ligada ao 5º parágrafo. C, que princípios apresentados no preâmbulo foram negados à autora do diário, né, a Zatla. Os princípios de igualdade de direito entre todos os homens, rejeição à barbárie, ao terror e à miséria, e também o direito de estímulo à fraternidade entre os povos. D, segundo o preâmbulo, com que intenção a Assembleia Geral da ONU proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bom, lá no último parágrafo, né, do preâmbulo, a gente vê que a intenção ali era disseminar o ensino e a educação, a defesa e a seguridade dos direitos e liberdades individuais do ser. 12A, a quem se dirige o texto da declaração? A todos os cidadãos do mundo, mas principalmente aos integrantes da ONU. Aos países que são membros da ONU, portanto. B, quem tem o direito aos benefícios garantidos pela declaração? Todo ser humano de qualquer povo ou de qualquer nação. A C é uma resposta pessoal, né? Porque a pergunta é: vocês acreditam que os direitos humanos são importantes em todos os países ou apenas naqueles que atravessam algum tipo de guerra? E aí pede para vocês justificarem o ponto de vista de vocês. Bom, assim a gente termina a correção e essa semana a gente vai estudar não um, mas 2 capítulos. O capítulo 21 e também o capítulo 22. E por que a gente vai estudar esses 2 capítulos juntos, né? Primeiro, para adiantar, já que o bimestre está acabando, e depois porque esses 2 capítulos, né, apresentam o mesmo conteúdo, que é o texto legal. Então, a gente vai finalizar aqui, né, os estudos do texto legal. Para isso e para se informar, vocês vão ler, né, mais um texto de lei, né, que é o texto que se encontra lá na página 433, o texto do capítulo 21. Depois disso, vocês vão passar para o capítulo 22. No entanto, antes da gente passar para o capítulo 22, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse estatuto, né, que a gente chama de ECA, ele é um documento de referência para a infância. E o que ele prevê, né? Ele prevê medidas de proteção, educação, qualidade de vida e desenvolvimento para todos os menores do Brasil. Então, esse estatuto, né, ele apresenta centenas de artigos com força de lei para determinar direitos e deveres das crianças e também dos adolescentes brasileiros. Dito isso, a gente vai até o capítulo 22, né? E aí, no comecinho do capítulo, vocês vão encontrar um link
que leva à declaração de um poema chamado Os Estatutos do Homem. Bom, vocês vão acessar esse link e escutar, ver essa declamação para poder responder às atividades que a gente vai corrigir na próxima semana. E aí, como a gente está falando de poesia aqui, e poesia pra gente é uma coisa nova, pelo menos nos nossos estudos desse ano, é bom que vocês tenham uma noção que a poesia, às vezes, traz palavras com significados inusitados, que deixa, a gente um pouco confuso se a gente quiser ler aquilo ali de maneira literal, com um significado denotativo. Por quê? Porque a poesia, a linguagem da poesia, é uma linguagem muito criativa, cheia de figuras de linguagem, metáforas e etc, Então, uma palavra que você pode conhecer com um sentido, na poesia ela pode ter diversos outros sentidos, expressar diversas outras coisas. Além disso, a gente chama cada linha da poesia de verso. E aqueles amontoados de linhas, que seriam os parágrafos, a gente chama de estrofes. Pensando nisso, a nossa produção textual dessa semana é muito interessante e muito gostosinha de ser feita. Por quê? Vocês vão criar uma poesia a partir de um sentimento de exclusão. Então, vamos lá. A gente está vendo texto de lei, E a gente viu até agora direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, A gente viu textos que retratavam, sim, uma exclusão, uma falta de direitos ali, E sendo assim, a gente vai trazer como foco aqui, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e as situações de discriminação que a gente já viveu ou já viu, ou ainda que a gente sabe que existem. Então, vocês vão escrever um parágrafo, falando sobre a discriminação, sobre o porquê a discriminação acontece, sobre o porquê há tanto preconceito, há tanta exclusão. E depois vocês vão pegar esse parágrafo e transformar numa poesia, num poema. Para isso, fiquem tranquilos, o livro traz todo o passo a passo, dá dicas para vocês fazerem da melhor forma possível. E essas dicas, essas instruções, estão todas presentes lá na página 452. Feito isso, não esqueçam de anexar a sua produção, o texto que você escreveu, o poema que você fez, lá no estudo dirigido, que é a folhinha que vai para casa de vocês, e retornar para a escola para que eu possa atribuir uma nota. Então, por hoje a gente fica por aqui, sexto ano. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Lembrando, vocês precisam fazer também o projeto, tá, gente?